Olá, olá! Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Hoje live de perguntas e respostas. Eu abri mais cedo uma caixinha de dúvidas para poder responder as dúvidas aqui de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, educadora alimentar e nutricional infantil, coach nutricional infantil, e eu trabalho com crianças e ensino nutricionistas as estratégias lúdicas para trabalhar com os piticos, certo? E é disso que a gente vai falar um pouco aqui. Eu dei uma olhadinha nas dúvidas antes de começar a live, tinham dúvidas várias sobre educação alimentar e nutricional, condução, e se você que está entrando por aí também tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que durante a live eu vou respondendo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vou pegar aqui a nossa primeira dúvida para trazer para vocês. Olha só, vamos começar com essa dúvida aqui da Vanessa. Ela colocou assim: olá, quando a criança ela não quer participar da atividade nutricional da escola, o que fazer? Já aconteceu com você aí algo do tipo? Você foi fazer uma atividade com as crianças? Aqui ela perguntou especificamente da escola, mas poderia ter sido uma atividade que você foi fazer na escola, poderia ter sido uma atividade que você foi fazer em algum centro de recreação, em algum tipo de oficina, uma atividade no consultório, seja em grupo ou individualmente, e a criança não quis participar. A criança foi lá, se fechou, emburrou a cara e falou: não quero ficar com essa tia, né? Não quero fazer essa atividade aqui. Então, primeiro, a gente tem que buscar entender o que é que está por trás disso. Primeiro de tudo, o que eu sempre me pergunto é: a atividade que está sendo proposta para essa criança condiz com a faixa etária dessa criança? É algo que às vezes está muito fácil para ela e ela não tem interesse porque parece bobo, parece coisa de criança, sabe? Apesar dela ser criança. Ou é uma atividade que talvez esteja muito difícil também, que não esteja adaptada àquela faixa etária. Então, antes de tudo, a gente sempre vai fazer, na hora de propor atividades, um estudo sobre faixa etária para entender quais são as melhores atividades por faixa etária. E supondo que você fez isso, e supondo que essa atividade está adequada para aquela faixa etária, é uma atividade que já foi testada? Ela já foi validada? É uma atividade que chama a atenção dessas crianças? Porque às vezes ela é compatível para a faixa etária, mas não chama tanta atenção, entende? Então eu sempre busco entender se é uma atividade que foi testada. Não, já foi testada, já fiz com outras crianças, mas tem uma específica que não está querendo participar. Você fez uma geração de rapport com essa criança, uma conexão, né? Rapport é uma técnica que a gente usa no coaching nutricional infantil, que é essa geração de conexão, de colocar o outro na mesma sintonia que você. Você fez isso? Começou essa conexão com essa criança? Tá, isso é bem importante, porque, gente, se a criança, de certa maneira, ela não está conectada comigo e ela não está confiante no profissional que está ali com ela, é mais difícil, às vezes, dela querer participar. Ela pode ficar interessada, mas ela fica naquele vai, não vai, vai, não vai. Se a gente tá falando de crianças ainda de idades menores, né, crianças de 2, 3 anos, elas vão precisar ganhar essa confiança. Tanto que, quando elas vão para a escola e vão se adaptar à nova professora, o que acontece? Os pais, eles ficam algum período ali naquela escola durante a adaptação da criança. A criança não vai e já fica direto com a professora, não é verdade? Então, com o nutricionista também pode ser que exista esse tempo de adaptação. E aí você vai precisar trazer as técnicas e ferramentas para poder envolver essa criança. Olhar no olho, se abaixar na altura da criança, conversar com ela, perguntar sobre coisas que ela gosta. E entender, será que as pessoas também prepararam esse terreno para sua atividade de uma maneira não tão adequada assim? Não é comum, às vezes, quando eu chego para fazer uma atividade, não é comum não é incomum, na verdade, quando eu chego para fazer uma atividade e as professoras, ou enfim, os pais, eles falaram assim: agora ela vai dar um jeito na sua alimentação, vamos lá que ela vai falar tudo o que você está fazendo de errado. E aí a criança já vem com uma expectativa diferente. Entender sobre isso, se isso pode estar acontecendo, também é importante. Às vezes é uma criança que tem uma seletividade alimentar e ela tem receio de comer alguns alimentos e todo mundo ficou falando que ela tá vindo lá para você fazer ela comer. E opa, se essa daqui vai me fazer comer, não quero ir com ela, né? Então, entender o que tá por trás disso, tá certo? E a partir do momento que você compreende o porquê que essa criança de alguma maneira não está querendo participar, você tem mais recursos para lidar com essa situação.
Porque se é porque os pais estão dizendo, ou os professores estão dizendo que você vai fazer comer, você pode simplesmente dizer, mas na minha aula ninguém precisa comer. É uma aula pra gente brincar, né? E a partir disso, opa, então se é uma aula pra gente brincar, eu quero. Ah, ó, na minha atividade não é uma atividade, aqui a gente não tá pra você ter que colocar o alimento na sua boca. Você pode ficar tranquilo, se os amigos quiserem, eles pegam e eles comem. Não vou te obrigar a isso. E aí você entendeu o motivo e conversou com essa criança, mas precisa entender. E a primeira coisa lá, como eu disse, atividades adequadas para as faixas etárias que você tá lidando, geração de conexão de rapport, e depois disso a gente entender se teve algum tipo de colocação prévia que pode ter feito essa criança ficar receosa para ir para essa atividade com você, tá certo? Ah, Carol, não é nada disso, a criança totalmente apática. Algo que eu sempre falo para as alunas é, se uma criança ela tá muito apática e não quer participar de alguma atividade, e a gente entende que isso acontece em outros momentos com ela também, provavelmente é uma criança que a gente precisa orientar, que os pais procurem, às vezes, até um psicólogo, né? Porque não é comum que uma criança que esteja num ambiente de acolhimento, tranquilidade, conexão, com atividades apropriadas para a faixa etária dele, num grupo que está interagindo, que ela não queira participar, tá? E é claro que isso você vai fazendo observações com o passar do tempo, e no contexto da escola é até um pouco mais fácil da gente fazer essas observações, porque provavelmente se acontece com ela na sua aula, na sua atividade de educação alimentar e nutricional, também acontece com o professor do balé, também acontece com o professor de música e por aí vai, tá? E às vezes é aquela hora que a gente precisa dar uma orientada nessa coordenação ali da escola de, olha, isso não é o comum que a gente esperaria. Vocês já pensaram em conversar com esses pais? Como é que tá isso, essa relação de conversa com essa família? Tá bom? Então é assim que eu conduzo aqui. Vamos lá, para a próxima? Opa! Acho que essa daqui... Vamos nessa. Que estratégia é mais adequada para aplicar com os alunos no retorno às aulas? Olha só, aliás, você que tá aí pra mim, me assistindo e que trabalha em escola e que tá afastada das escolas, coloca pra mim, vocês estão com alguma previsão de retorno de aulas aí no estado de vocês? Aí coloca se tá com previsão, sim ou não, e de que estado, de onde que você tá falando, pra eu ter uma ideia como que tá isso, né? Aqui eu não tô vendo ainda a previsão do retorno das aulas, e eu acredito que a primeira coisa, né, na hora de receber novamente as suas crianças, vai ser a gente trabalhar muito, muito mesmo, questão de higiene com elas. Eu imagino que não só com elas, aliás, se você é uma RT de escola, né, você precisar trabalhar as questões de higiene das mãos, higiene antes de comer, principalmente porque criança leva essa mão à boca. Isso vai ser bem importante para esse entendimento delas, tá? E tanto você, quanto a professora, quanto os cuidadores, a merendeira, eu acredito que isso vai ser algo que a gente vai ter que pegar um pouquinho mais no pé, eu diria. A gente já costuma, dentro do contexto escolar, trabalhar higiene de mãos, os cuidados na hora da refeição e tudo mais, mas eu intensificaria isso, tá? E aí o retorno, eu acredito que a gente vai seguir como se fosse um retorno de volta de férias. Então eu, Carol, gosto de começar sempre trabalhando por aquelas demandas que as crianças aceitam melhor. Se as crianças aceitam melhor trabalhar com frutas, no retorno eu vou começar trabalhando frutas com eles, porque eu trago um tema que é mais confortável para todos os alunos, porque eu quero fazer direito aquela parte de me conectar com eles. E se eu trago um alimento que é muito desafiador para algumas crianças, eu afasto elas, lembrando que você talvez já tenha até avançado, já tenha até conquistado alguns pontos naqueles primeiros meses, mas agora já faz 2, 3 meses, dependendo de que local aí a gente tá falando do Brasil, que essas crianças estão deixando de ir na escola. Então, uma geração aí de conexão diminuída com você, e você vai precisar resgatar isso. Portanto, eu
procuraria aí por essas atividades aí divertidas com relação à higiene de mãos, falar, contar um pouquinho da história, eu acredito que é importante para eles, né, do coronavírus, quais são os cuidados. A gente pode, enquanto nutricionista profissional da saúde, falar sobre isso, porque do uso da máscara, representar isso ali em atividade e principalmente orientar os professores, que são os que ficam diariamente com essas crianças, né, gente? Isso vai ser bem importante. Deixa eu ver. A Vanessa falou que... Carol, e no caso dos pais de usarem para assustar a criança, como você fala com os pais da criança a partir do ocorrido? Então, geralmente quando isso acontece, né, já aconteceu. Quando a gente fica sabendo, já aconteceu dos pais terem falado para a criança sobre a parte da Nutri, de a Nutri vai fazer comer e fica aí, presta atenção, que ela vai te dar bronca e coisas do tipo, né? Então, o que eu faço é realmente desmistificar isso para a criança. Eu falo que não é aquilo, que o meu papel ali é outro, eu explico para ela como é que vão ser os nossos encontros, sejam eles em grupo, na escola, ou seja num atendimento individual. E eu falo isso para os pais também, falo assim, acredito que vocês se enganaram, né, na hora que o seu pai te explicou, ele devia estar enganado sobre isso, porque na verdade meu trabalho é assim, assado. E depois eu reforço com os pais como isso é importante para a criança, para ela se abrir comigo e a gente alcançar os resultados que eles estão vindo para buscar. Quando é no atendimento individual, eu já até alerto previamente isso para as famílias. Falo assim, olha, busca não gerar nenhuma expectativa nele de como é que vai ser esse atendimento, tá? Eu vou simplesmente aqui com você mandar um áudio para essa criança, pra gente eu já poder me apresentar, vou contar um pouquinho do que ela vai fazer aqui, mas você não precisa ficar dizendo o que a gente vai fazer ou não vai fazer, se eu vou fazer comer ou não vou fazer comer, ou vou falar de alimentos ou não vou falar de alimentos, porque aí a criança pode vir não tão aberta assim pro atendimento, e eu tenho certeza que o que você quer é o resultado tal, que é o resultado que ele já me contou ali na hora do agendamento. Então o resultado que você quer é que essa criança, por exemplo, passe a comer melhor, e se a gente começa amedrontando ela antes, isso não acontece, né? E é assim que eu conduzo. Mas na escola é diferente, porque às vezes na escola, quando a gente chega lá, os pais já contaram toda uma história para as crianças, e por isso que eu sempre começo me apresentando e falando o que o nutricionista faz, que o nutricionista ele conhece muito sobre os superpoderes dos alimentos, que cada alimento tem um superpoder, que eu estudei cada um desses poderes e que eu tô ali para contar todos esses poderes para eles, mas que eles têm que ficar muito atentos, porque isso não é qualquer pessoa que sabe não. E aí, gente, eles ficam super atentos, prestando atenção em qual que é o poder de cada um dos alimentos, que é a metodologia que eu utilizo, inclusive ensino dentro do programa Brincar de Comer. Vanessa falou que a previsão lá no Paraná tá para agosto. Ontem eu dei uma mentoria em grupo, o pessoal falou mesmo que tá prevendo para agosto. Aqui eu ainda não tive uma posição não sobre quando vai voltar, quando não vai, mas assim, a gente não sabe ao certo como vai ser, né? Essa é a verdade. Ainda o terreno tá meio instável, a gente não tem certeza de datas e tudo mais. Acho que é importante cada uma acompanhar aí com o seu estado e a sua região quais são os próximos passos e já ir pensando na parte do acolhimento e higiene dessas crianças no retorno, porque são dois pontos que vão ser bem importantes. Imagina, vai ser, para quem já está acostumado a trabalhar na educação infantil principalmente, sabe como é começo de ano, que tem toda aquela fase de adaptação das crianças, né? Aqueles choros de começo de ano, porque a mãe tá indo embora, tá ficando sozinha, tudo isso vai acontecer de novo por conta da distância, do tempo que essas crianças estão fora. Então eu me prepararia como se fosse um começo de ano letivo aí novamente para essa parte de acolhimento dos pequenos, tá? Vamos lá. Essa aqui, ó. Carol, lembra que eu falei do personagem? Pensei em criar a Fada Nutri para contar histórias. Essa daqui é uma das mentorandas que a gente estava na mentoria ontem. Eu falei sobre os serviços que dá para ser oferecido nos meios online e a gente estava conversando sobre a parte de criação de personagens, né? Como que fica isso para as crianças e tudo mais. E aí, gente, ela contou que ela queria criar um personagem para poder apresentar histórias para as crianças, um personagem que acompanhasse elas. Elas estavam vendo até esses bonequinhos que eu tenho aqui nesse espaço e tudo mais. E eu falei que era uma ideia muito legal, né? A gente conversou e ela mandou aqui a parte da fada. Então, olha só, o que eu acho sobre isso?
existem algumas observações importantes quando a gente vai falar sobre o trabalho de personagens com as crianças, tá? Primeiro, algumas escolas, dependendo do tipo de pedagogia, preferem não trabalhar com os personagens, tá? Algumas escolas, então vai ser importante entender que pode ser que dependendo da escola onde você vai oferecer isso não seja bem aceito por conta do tipo de pedagogia da escola. E não tem problema nenhum, você faz uma adaptação para lá. Segundo, quando a gente se caracteriza de personagem, então eu vou trabalhar, por exemplo, a Branca de Neve e quero trabalhar de Branca de Neve. Isso é muito legal para as crianças dentro do contexto das escolas, certo? E aí, no atendimento, em consulta, eu acredito que o profissional se fantasiar pode ser um pouquinho delicado. Por quê? Existem duas pessoas que eu tenho ali nesse momento. Os pais, certo? Que estão esperando do outro lado uma profissional séria, em quem eles confiem pela seriedade até que ela aparenta. E ao mesmo tempo eu tenho uma criança que está esperando do outro lado uma profissional que acolha, que tem esse cuidado. Então, eu preciso transitar entre esses dois papéis de seriedade para os pais, mas também de ludicidade para a criança. E aí, quando eu visto esse personagem, isso pode ser um pouco difícil de passar pelos dois lados, né? Às vezes eu tendo mais a ludicidade do que a seriedade. É claro que o fato de eu estar vestindo um personagem não significa que eu não seja séria, que eu não seja profissional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas existe uma imagem prévia que a gente passa. Então eu acredito que se a gente vai trabalhar num atendimento individual eu posso trabalhar em alguns encontros específicos que eu sei que eu vou trabalhar ali com a criança um determinado tema e isso vai ser importante para ela. E eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela fez uma atividade com uma criança e aí eu já até divulguei um pouco dessa atividade, mas se você não conhece, é sobre o pote Pirlim Pim Pim que uma fada trouxe e a fada joga na saladinha, né, para dar mais coragem para a criança comer. Esse pote Pirlim Pim Pim é um gergelim básico assim, né, gente? E aí, o que ela fez? Ela pôs a asinha de fada, ela ainda ficou de jaleco e tudo mais, vestiu a asinha de fada e tava brincando nessa hora com a criança. E foi super bacana, mas ela é constantemente séria, constantemente ela tá vestindo lá o jaleco dela, e aí não tô entrando no mérito se usa ou não usa o jaleco, eu mesmo não uso, mas ela passa a imagem de seriedade dela, normalmente, e quando ela precisa fazer a intervenção com a criança, ela faz a intervenção com a criança. E aí existem momentos para isso, tá? A gente não precisa necessariamente o tempo inteiro estar caracterizada, certo? E uma coisa que eu posso fazer, portanto, se eu quiser ter alguém que me acompanha nessa caracterização, é um personagem. Eu posso dar vida para um personagem que me acompanha. Então, essa fada pode ser uma boneca que vira fada e essa sempre está comigo. Em alguns momentos eu uso esse aspecto de fada, né? Em outros momentos não. E aí também o que a gente pode fazer é transitar às vezes entre vários personagens, não necessariamente ficar em um único. Para cada situação, trazer um personagem específico para o trabalho com aquela criança. Então, às vezes eu vou trabalhar com um super-herói, às vezes eu vou trabalhar com a fada, às vezes eu vou trabalhar como a mamãe, às vezes como a professora, entende? E transitando, porque assim eu trago mais elementos também para trabalhar com essas crianças. Eu acredito que é uma ideia muito boa de ser explorada, mas nem para muito mais, nem para muito menos, sabe? A gente precisa sempre encontrar ali o meio termo dependendo de qual é o público que eu tô trabalhando. Por isso que eu falei, qual escola você tá oferecendo o seu serviço, para você entender se o personagem ali é bem aceito ou não. E se você tá falando do atendimento, é um primeiro atendimento, você vai receber os pais assim, né? Vai abrir a porta do seu consultório e vai estar assim. Pode ser que você atraia muitos pais que se conectam com isso. Eu adoraria, Carol, mas eu tenho esse tom lúdico já, né? Eu sei o quanto isso é importante para criança e eu sei que isso não desmerece o profissional que tá ali atrás. Mas pode ser que para alguns pais seja meio estranho. Então, o que a gente pode fazer a partir disso? Sempre pesquisa de mercado. Pesquisar na sua região se os pais dessa região, eles se interessam ou não por esse tipo de personagem, né? Se eles acreditam ou não que isso, de alguma maneira, influenciaria a percepção deles sobre os seus serviços, tá? Isso é um estudo que a gente precisa fazer de marketing mesmo. Então, fica aí essas minhas dicas para essa questão. Deixa eu ver aqui. A Vanessa, Carol, sobre o seu jogo das cartinhas do açúcar, se eu comprar, eu posso mandar por e-mails para as famílias ou não? Então, Vanessa, geralmente, vou tirar a blusa que começou a ficar calor aqui. Geralmente, o que eu faço, eu entrego de presente ele para as crianças e às vezes não entrego montado, eu imprimo, sabe?
E eu permito que aí, durante o atendimento, na hora que eu vou fazer a atividade com a criança, eu uso o meu. E aí tem um momento que eu quero conversar com os pais. E aí o que eu faço? Eu dou a folha impressa para a criança, para ela poder ir cortando e montando dela. E enquanto isso eu vou fazendo aquelas orientações que são pertinentes para eu fazer ali para a mãe. Então é a hora que eu uso para dar... Não sei se a palavra não é uma enrolada, mas dá uma distraída na criança, sabe? Ela fica ali um pouco distraída e eu converso com essa mãe, o que eu precisar conversar, e eu dou isso de presente. Então você pode fazer assim também, até uma dica aí pra utilizar com o jogo Ai Quanto Açúcar, tá certo? E, gente, eu estou fazendo um teste para o uso dele online. Em breve vocês acompanhem por aqui, que eu tô trazendo algumas estratégias de jogos e brincadeiras pra gente utilizar no meio online. Então, bem em breve eu vou falar disso. E se der certo, vocês vão saber, certo? Vamos lá. Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta aqui pra baixo. Você já pensou em utilizar personagens da Bíblia, se for uma escola evangélica? Olha, eu acredito que se for uma escola evangélica, vale a pena sim, tá? Eu não tenho nenhuma das escolas que eu vou que seja evangélica, então elas, enfim, tem crianças de todos os tipos de realidades e de religiões ali, por isso eu prefiro não correlacionar por esse motivo, tá certo? Agora, se você tá numa escola que fala sobre uma religião específica, dá pra você relacionar sim, sem problemas nenhum. Aliás, tem muito que dá pra relacionar. A única coisa que eu trabalho com as crianças que remete à religião é quando eu falo da Páscoa, que aí eu falo do vinho, né, que seria o suco de uva que a gente trabalha com as crianças, e eu falo do pão também. Então, acho que eu tô aqui pensando se em alguma outra situação eu já trabalhei, mas não, foi só isso até esse momento. Mas porque acaba que a Páscoa, as escolas também trabalham e eu falo que aí eu quero trazer o real sentido, né? Trabalho, claro, coelhinho, trabalho cenoura, trabalho chocolate, mas já trabalhei sim pão e vinho, aqui entre aspas, sem álcool para criança, suco de uva, e acredito que dá para você relacionar os personagens com os alimentos sim, trazer as histórias bíblicas que trazem essa parte de alimentação sem problema nenhum, tá bom? E é claro, gente, o que a gente vai fazer sempre, seja na escola ou seja no atendimento individual, a gente vai conhecer quem é essa família e quem é essa criança que está vindo até mim, quem é essa escola que está vindo até mim para receber um serviço, para entender se o que eu estou propondo em comunicação casa com o que eles acreditam também. Então, não faz sentido eu querer falar sobre histórias bíblicas se a escola, por exemplo, se posiciona que não defende religião dentro da escola, entende? Por isso que é importante você conhecer. Eu até já te dei meio que um tiro no pé uma vez sobre isso, mas porque pra mim era muito simples a questão na minha cabeça. Dia do Halloween, né, que enfim, dia das bruxas e tudo mais, eu fui trabalhar abóbora com as crianças e levei algumas coisas de Halloween pra trabalhar ali com eles. Então tinha abóbora, tinha o balde da bruxa, assim, a gente tava como fala? De peruca laranja, sabe? E o que aconteceu? Depois, porque eu acabei não avisando a escola sobre aquela atividade, eu tenho muita liberdade com as escolas que eu trabalhei, né? Tinha ali muita liberdade para fazer as atividades que eu queria. E aí depois eu recebi um feedback de que eles não trabalhavam o Dia das Bruxas naquela escola. Por isso que é importante a gente conhecer e entender o que cada escola ali prega. E é isso, tá? Então, perguntem tanto para os pais quanto para as escolas quando vocês forem fazer atividades nesse sentido. Eu estava pensando em usar o jogo agora nos vídeos online. Tem maneiras, né? Lá dentro do curso eu ensino algumas formas de utilizar o jogo e dá para você dividir a sua tela e mostrar o material. Mas a gente tá tentando fazer ele ficar mais interativo. Eu tô em fase de teste aqui bem em breve. Se der certo, vocês vão saber. Oi, Arce, como é que você tá? Tudo bem? Vamos lá, ver mais uma dúvida aqui. Ó, tem uma aqui, mas eu acho que é tipo duas perguntas que começa nessa. Como trabalhar com pais que têm filhos seletivos e pais com dificuldade que tem filhos com dificuldade alimentar. E aí, na sequência, essa mesma pessoa fez essa daqui, ó. Como diferenciar se a criança tem seletividade alimentar ou dificuldade alimentar? E aí, depois, como trabalhar com o pai. Então, vamos começar por aqui. Vamos lá. Como diferenciar se a criança tem seletividade alimentar ou tem dificuldade alimentar, né?
Primeiro, para quem não sabe, quando a gente tem uma criança com dificuldade alimentar, é uma criança com um cardápio muito mais restrito. São crianças que às vezes consomem aí cerca de 5 alimentos. Elas têm algum grupo dos alimentos que está restrito da alimentação. Então, não aceito frutas, por exemplo, nenhum tipo de frutas. Aceito alimentos bem específicos, às vezes de marcas específicas, sabe assim? Come só bolacha maisena da marca, tipo maisena da marca maisena, sabe assim? E a criança com seletividade alimentar, ela restringe alguns alimentos do cardápio, mas ela consome aí de 20 alimentos, mais ou menos, em média, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E aí, gente, o que acontece? Pra gente saber se é seletividade alimentar ou se é dificuldade alimentar, eu vou precisar fazer sempre uma avaliação do histórico, porque nem sempre como a mãe vê é como realmente acontece. Tem um estudo, eu não vou lembrar aqui o nome dele agora, mas que ele falava sobre mães que chegam com criança para atendimento, relatando que a criança não come nada. E aí quando vai se fazer o recordatório, percebe que a criança come um tanto de alimentos ali, né? Aquele nada na cabeça da mãe, na verdade, na hora que você vai observando, são muito mais alimentos, só que ela não enxerga aquilo como alimentos, porque às vezes foi um salgadinho, um danoninho, sabe? Às vezes foram alguns ultraprocessados ou até in natura que entraram ali pontualmente, mas como a criança não senta e come como ela imaginava, tipo arroz, feijão, carne, legumes, salada, fruta, ela entende que a criança não come. Então, primeiro, a criança come de tudo? Ela come todos os grupos alimentares? Em que quantidades? Como são essas restrições? A dificuldade alimentar, ela tende para esse repertório ali de menos alimentos mesmo, e com exceção de um grupo alimentar pelo menos, tá? E seletividade alimentar, ela também tem um passo antes, que é aquela criança que ela pode ser um pouquinho mais, como eu vou dizer, é apática a palavra que a gente usa, né? Ela é um pouco mais apática no sentido de ela não explora tanto, não só a comida, mas ela não explora também outras coisas. Sabe aquela criança que vai na festinha de aniversário, ela não quer ir no brinquedo? E aí ela também não quer conhecer a coxinha nova, sabe? Ela não tem tanto essa exploração que vem de fora. É uma criança mais recatada, mais retraída. Eu preciso entender se isso é um perfil da criança ou se ela é realmente seletiva, tá começando a selecionar os alimentos, porque tá chegando ali nos 2 anos e começa, eu quero comer esse, não quero aquele. Eu quero a blusa vermelha, não quero o azul. Eu quero agora ver esse desenho, não quero aquele, sabe assim? Começa a escolher de tudo. Então, sempre que eu vou olhar para alguma seletividade ou dificuldade alimentar, o meu aprendizado foi olhar a criança como um todo, como a criança é em outros aspectos, né? E sempre procurar por saber se tem algo orgânico por trás. Então, uma criança que talvez tenha algum problema ali no esôfago, né? Tem algum refluxo, uma criança que será que ela sente dor quando ela se alimenta? Será que a parte de mastigação, lateralização da língua, será que tudo isso tá ok? Mas será que eu preciso mandar para uma fono? Eu sempre me pergunto, será que eu preciso mandar para fono, para terapeuta ocupacional? Será que um gastropediatra? Isso tudo vai vindo ali na sua anamnese com a família, né? Para entender o histórico prévio dessa criança, tá certo? E aí a outra pergunta que eu vou passar aqui, que foi a continuação dessa, que é como trabalhar com esses pais. Tudo depende de qual é a situação. Se eu tô falando de uma situação onde vem de algo orgânico, eu vou precisar, na verdade, encaminhar esses pais para um tratamento que seja específico, entende? Às vezes não é comigo, às vezes é com outro profissional. E aí eu posso, é claro, trabalhar atividades de educação alimentar e nutricional com aquela criança, aproximação com alimentos, sem problema nenhum, mas eu também preciso que essa criança seja tratada daquilo que tá levando a essa restrição de consumo dela, tá certo? Bem, se essa não é a situação, se realmente é algo comportamental que tem a ver com os pais, aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar pais e criança, porque eu preciso que os pais sustentem novos comportamentos que essa criança também vai precisar ter, né? Como hoje eu trabalho com as ferramentas de coaching nutricional infantil, então a gente tem ferramentas para justamente colocar esses pais em ação, mas também para incentivar a criança de maneira lúdica. E aí eu também trago muito da educação alimentar e nutricional para a aproximação da criança com esses alimentos, né? Eu faço um mix desses dois hoje na hora que eu faço atendimento. E aí, seja seletividade alimentar ou seja dificuldade alimentar, acolhimento desses pais é a primeira coisa, sabe? Eles já estão assim, ó,
como eu posso dizer, é estafado mesmo, acho que não tem outra palavra, sabe? Eles já não sabem o que fazer, a família inteira julgando por que a criança não come, por que tá daquele jeito, que eles têm que fazer alguma coisa, que eles estão sendo irresponsáveis, e eles mesmos se culpando muitas vezes de ter chegado naquela situação. Então, acolher essa família. Quando a gente fala de famílias com crianças com dificuldade alimentar, que aí o caso é um pouco mais grave, né? Às vezes a gente vai precisar recomendar essa mãe, esse pai, a ir num tratamento psicológico para eles, tá? É importante entender isso, porque enquanto a mãe, enquanto o pai não está bem, a criança também tem dificuldade de ficar bem. Lembra, eu sempre falo para as mães, lembra que no avião eles falam, se a máscara cair, coloque primeiro em você e depois ajude crianças e pessoas de idade? Então, se a máscara cair e você for tentar pôr a máscara primeiro no seu filho, pode ser que você fique sem ar, não consiga pôr no seu filho e ele também fique sem ar. Então, o seu filho precisa que primeiro você esteja bem. A partir do momento que você põe a máscara em você, você consegue socorrer e ajudar a sua criança. Então, você também vai precisar, nesse momento, durante o tratamento, de apoio para você, porque eu sei quão difícil está por todo esse relato que você está me fazendo. E aí, gente, vem aquela sacada da gente ter profissionais que nos rodeiam, né? Outros profissionais que trabalham dentro da área de dificuldade alimentar, para recomendar. Porque, beleza, eu falo isso pra mãe e falo, vai procurar um psicólogo por aí agora. E aí, de repente, ela fica batendo em vários lugares que não sabem trabalhar com isso. Então, é legal da gente ter parceiros para recomendar, tá? E aí, vai depender muito de cada família. Tem famílias que a gente tem pais que eles são mais autoritários, e aí eu preciso trabalhar com eles, dar mais autonomia para a criança. Tem famílias que os pais são mais permissivos, e aí eu preciso trabalhar com eles, dar limites para essa criança, porque a criança sim precisa ter autonomia, mas a autonomia, ela exige responsabilidades e limites, né? Então, eu tenho que trabalhar com esses pais para levar eles para um estilo ali parental que dê essa autonomia para as crianças, dê as responsabilidades, mas que dê apoio, que tenha regras, e encontrar esse meio do caminho, às vezes para algumas famílias é difícil. E aí o estilo de trabalho com cada um deles é completamente diferente, né? Por isso que não tem uma resposta aqui padrão para eu te dar. Faça 1, faça 2, faça 3, faça 4. Porque depende primeiro do estilo parental desse pai, depende do que tá levando essa parte do comportamento alimentar, mas seja como for em qualquer um deles, o que eles vão precisar de saída é de acolhimento e de orientações que façam entender que não é que o filho deles vieram estragados, tá? Eu ouvi isso uma vez de uma mãe que ela pegou e falou assim, Carol, às vezes parece que ele veio estragado, sabe? Com defeito de fábrica, porque eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz tudo. Não tá mais comigo. E aí parece para elas que tá muito distante, né? Como se elas não fizessem parte daquilo e muitas vezes fazem. Muitas vezes alguns pontos que sequer eles estão percebendo podem estar ajudando a piorar um pouco aquele caso. Então, eu não preciso ser o profissional que vai falar assim, olha, você está fazendo isso, 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 e, portanto, o seu filho está ficando assim, assim, assado. Eu, Carol, não trabalho assim, mas eu tenho ferramentas para mostrar para eles esse cenário, uso bastante das metáforas também, que, inclusive, é uma técnica de coaching nutricional, né, que a gente utiliza, é uma técnica de coaching, enfim, está adaptada ao coaching nutricional infantil, que a gente utiliza justamente para mostrar alguns cenários e falar, tá vendo que nesse cenário, por exemplo, do avião, não faz sentido nenhum eu tentar pôr a máscara primeiro na criança, porque morre eu e morre a criança. Então, aqui também não faz sentido nenhum você tentar colocar primeiro no seu filho sozinha. Você vai precisar de ajuda para você também. Você vai precisar mudar você também, ter cuidados com você também, com a sua forma de agir com a sua criança. E aí é assim que eu conduzo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Essa daqui, por enquanto nenhuma, só a cabeça que tá fervendo depois da mentoria de ontem. Achei que tinha uma pergunta de ontem. Não, vamos lá. Essa tá em duas. Aqui, desculpa. Essa tá em duas. Ela começa aqui, ó. O que você acha de elaborar uma apostila de nutrição para trabalhar com crianças da educação infantil? Aí continua. Como mãe, não gosto muito de materiais engraçados e já vi Nutris vender como material didático. Eu acredito que trabalhar com apostila para educação infantil
Não é muito caminho, não. Não é, por exemplo, o que eu ensino dentro do programa Brincar de Comer, que é onde a gente trabalha com a parte de educação alimentar e nutricional lúdica com pré-escolares, que são justamente crianças dessa faixa etária. Essas crianças, não necessariamente elas precisam de apostila de apoio, né? Elas precisam de vivência. Essa é a fase de exploração, é a fase de aprendizado que ela vem de outras maneiras. Eu não preciso de folha de papel para isso. Eu posso ter a folha de papel como um apoio? Posso ter sim, porque aí ela me serve como atividade de fixação, que é a atividade de colorir, a atividade de ligar pontinhos, né? As professoras fazem isso porque elas precisam desenvolver as coordenações da criança, elas estão preparando as crianças para um próximo passo, que vai ser o ensino fundamental, onde elas vão chegar agora, né? Sabendo as primeiras letrinhas, tendo as coordenações ali motoras necessárias para fazer as atividades. Mas eu, enquanto nutricionista, não preciso trabalhar com folha. O que eu preciso trabalhar? Com alimento, né? Não faz sentido. Então, eu gosto muito de uma colocação que tem do Rubens Alves, né? Ele até, essa frase tá num dos nossos e-books, que fala que se eu fosse ensinar música para criança, eu não ia começar ensinando música em si. Primeiro eu ia mostrar as partituras, né, e tudo mais. Primeiro eu ia colocar a criança para ela escutar a música, abrir aquelas partituras, e aí a criança, percebendo que as partituras fazem parte da música, me perguntaria o que significava cada uma daquelas partituras. E eu acredito a mesma coisa na nutrição. Não faz sentido eu querer vir trabalhar com o papel, com o que é proteína, o que é vitamina, o que é mineral, né? Sendo que o que eu preciso fazer a criança entender primeiro é o que é o alimento, para daí ela ter curiosidade de, nossa, eu como isso e onde isso vai parar? Nossa, mas como é que isso de alguma maneira me dá energia? Como é que isso de alguma maneira faz músculo, né? Por que ela fala que deixa forte? E isso vem conforme a própria maturidade da criança entender. Ela vai ter a curiosidade de perguntar isso, e isso não acontece na educação infantil, né? Porque esse cérebro ainda não está ali preparado para isso. Portanto, eu acredito que trabalhar com material didático apostilado para essa faixa etária enrijece um pouco a nossa forma de lidar com a criança, né? Não que seja errado, que não tenha lugares que não utilizam, tá? Mas não é a forma que eu enxergo a educação alimentar e nutricional lúdica. Para mim, vai vir da vivência, do brincar com a criança. Inclusive, a gente está até na Semana Mundial do Brincar, né? E se fala muito disso, a criança ela precisa vivenciar, sabe, a brincadeira. E é justamente isso que eu ensino, que é ter o contato com o alimento. Então, a apostila pode servir como um material de apoio. E aí, como mãe, a gente gostar ou não gostar de materiais engraçados, eu falo que assim, não importa o que eu, nutricionista, gosto, seja como nutri, seja como mãe, né? O que importa é o que o meu público gosta. E para isso, pesquisa de mercado sempre, tá? É isso. Vanessa, Carol, por exemplo, eu como RT, eu sempre foco primeiro na organização do cardápio, em fazer a equipe da cozinha entender e seguir as orientações. E quando isso está mais ok, eu vou para as atividades. E tá, penso que o cardápio, que é o que ofertamos, é uma das educações nutricionais. Sim, eu também acredito que o cardápio que a gente oferece é uma experiência, sim, de educação alimentar e nutricional, mas eu também acredito que não adianta a gente fazer um cardápio lindo e maravilhoso e as crianças não estarem abertas para comê-lo, tá? Eu já tive essa experiência de propor um cardápio maravilhoso e sabe o que aconteceu? As crianças se rebelaram, quase, e aí eu entendi que é importante a gente trabalhar com as crianças, porque antes de eu mudar o cardápio, eu preciso fazê-los entender a beleza da música, sabe? Fazendo lá, voltando com a metáfora do Rubem Alves. Então, eu preciso fazer a comunidade escolar entender sobre essa importância. E por isso que as atividades que acontecem com as crianças são importantes, porque mesmo que a professora não participe o tempo inteiro, na hora que as crianças voltam para a sala de aula com ela pergunta. E ela quer saber mais de você e ela se comunica mais com você. Eu acredito que como eu posso dizer, que a gente perde muito espaço se a gente fica só na cozinha. E eu entendo que dependendo da situação que a gente pega uma escola, a cozinha requer muito da gente, muito.
Mas aí vai algumas organizações que a gente pode fazer, por exemplo, de trabalhar com 1, 2, 3 turmas de uma vez, pedindo ajuda das professoras, mas não deixar de ter essas intervenções da EAN, que não importa se meu cardápio tá maravilhoso, essas crianças não estão abertas a comer. E aí o que acontece? Isso começa a virar um ciclo, né? Porque o cardápio, aí a criança, geralmente a merendeira, a cozinheira vai fazer, e isso costuma dar mais trabalho para ela. É a real, porque pode nem ser tão trabalhoso, você pode ter facilitado a vida dela, mas ela tá acostumada a fazer o que ela fazia já há meses ou anos, dependendo de quanto tempo ela trabalha ali. E aí chegou você fez um outro tipo de proposta, e ela tem que mudar a maneira como ela fazia. E aí ela muda a maneira, que pra ela geralmente é mais difícil, sempre que a gente tem que fazer alguma coisa nova é mais difícil, né? Independente. E aí as crianças não comem. E aí o que ela faz? Ela fala pra diretora, tá tacando tudo fora. Aí a diretora não, fala, como assim tá tacando tudo fora? Antes não tacava tudo fora, não tinha desperdício. E aí a comunidade escolar não compra não veste a nossa camisa da mudança da alimentação saudável, sabe? Não compra a ideia. Portanto, eu acredito que é importante que desde o começo a gente trabalhe a EAN com as crianças, sim, tá? Inclusive eu faço treinamento de começo de ano. Eu recomendo que você faça aí com os professores e com os educadores. A gente inclui faxineira, secretária, todo mundo para fazer esse tipo de treinamento, para entender do que a gente está falando, né? E aí um outro ponto vai ser desse tempo que você tem, porque se você é RT, você tem uma carga horária aí nessa escola, desse tempo que você tem, qual que você vai priorizar para dar para as crianças? Porque aí é priorização mesmo do que você vai decidir fazer. Talvez não vai ser quinzenal no começo, vai ser mensal, mas precisa ter esse acompanhamento sim, tá? Ao meu ver, essa é a minha humilde opinião aqui. Olha lá. Ela completou aqui que se a escola não está seguindo o cardápio, eu atraso a educação nutricional. Mas eu acho que é justamente aí, viu Vanessa? Se a escola não tá seguindo, é porque a própria escola, a comunidade escolar tá precisando de educação alimentar e nutricional, entende? E aí você vai atrasando uma coisa que poderia estar te adiantando a parte do cardápio. Eu lembro que teve uma escola, a gente não ia trabalhar de saída com o ensino fundamental. E aí, enfim, a Nutrilá estava fazendo mudança na parte do cardápio e acabou que as crianças do fundamental ficaram muito iradas com a gente porque a gente tirou o suco. E se eu tivesse, fazendo uma leitura posterior, trabalhado previamente com as crianças a questão do suco e do porquê não, né, do porquê que a gente estava decidindo tirar, teria sido melhor aceito. E aí um dia eu cheguei lá e as crianças, como assim vocês tiraram o nosso suco? Aí eu tipo, oi? Né? Porque eu não esperava aquela reação. E aí foi aí que me veio o primeiro insight de, eu preciso conscientizar primeiro, antes de vir aqui e achar que eu simplesmente mando. Essas crianças também comem, elas também participam. E aí foi até desse momento que surgiu a caixinha de sugestão e as crianças passaram a sugerir alimentos que elas queriam no cardápio, porque eu falei que tinham coisas que a gente podia negociar e coisas que não. Por exemplo, teve uma vez lá que apareceu no cardápio, na caixinha de sugestão que queriam lasanha. Aí eu falei, tá bom. Então, aí eles deixavam o nominho de quem era, né? Aí eu cheguei naquela criança, que já era uma criança maior, a gente tá falando de uma criança de ensino fundamental, aí uns 8, 9 anos ela devia ter na época. E aí eu falei, beleza, você quer lasanha? Então eu vou te dar uma tarefa. Você vai trazer pra mim receitas de lasanhas que sejam mais saudáveis. Porque você sabe que aqui a gente trabalha com preparações que sejam mais saudáveis. Então, por exemplo, lasanha de caixinha, nem pensar. Entende que isso é um momento de educação alimentar e nutricional com essa criança? A receita de lasanha tradicional não é saudável? Claro que pode ser, né? Mas eu queria que ela buscasse novas formas. E aí, o que ela fez? Ela achou a tal da lasanha de berinjela, ela trouxe, ela falou ainda assim, olha, eu acho que eu não sei se vai ficar muito bom, né? Mas eu vi em vários sites e pode ser que fique bom. Meu pai me ajudou lá a pesquisar e tudo mais. E a gente fez e foi super bem aceito. Então a gente precisa também envolver essa criançada, tá certo? Tá, deixa eu ver aqui. E quando você faz um cardápio lindo e a escola não está disposta a fazer mudanças, você volta um passinho para trás. Sempre, quando a gente faz uma proposição, seja na escola ou seja no atendimento individual, gente, e a pessoa ainda não está preparada para aquela mudança, a gente precisa voltar um passinho para trás. Precisa fazer, porque não adianta eu propor o cardápio lindo e ninguém comer, ninguém fazer, né? Então não adianta eu dar um atendimento, um cardápio para as famílias, eles vão em casa e tacam a folha fora. Não adianta eu dar para a escola um cardápio para ser feito e não ser colocado em prática. Por isso que um passo anterior não é o cardápio o ponto. Muitas vezes não é esse o ponto.
Porque se fosse esse o ponto, gente, dá pra tanto a escola quanto os pais pegar qualquer cardápio aí pela internet, desses cardápios saudáveis, baixar e usar. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Que tem vários e vários e vários e vários cardápios, inclusive que nutricionistas vendem cardápios qualitativos na internet, né? Dentro de cursos, dentro de e-books, dentro de livros. Ontem mesmo eu estava lendo um livro de uma nutricionista e lá tem um cardápio qualitativo. Lindo! É esse o ponto. Então, eu aprendi com o tempo que eu sou muito mais que fazer um cardápio. Muito mais, muito mais. Eu preciso fazer toda essa conscientização prévia, os treinamentos, colocar as pessoas em ação, entender o porquê fazer, o porquê não vai fazer, como vender essa ideia também, muitas vezes, para outra pessoa, entende? E aí, você vai precisar fazer uma análise dentro da tua proposta, o que é que está acontecendo nessa comunicação. Por que a escola te contratou para fazer um cardápio e ela não está pondo em prática? O que está tendo de distante de comunicação com você e com ela? A mesma coisa no atendimento. O que é que está tão distante? Que fez a mãe pagar para vir no atendimento, eu fiz um tanto de orientação e ela não põe em prática. É meio insano, não é? A pessoa despende o dinheiro dela, paga por aquilo e ela não faz. Então, pouco tem a ver com cardápio. Tem a ver com outros pontos que aí a gente precisa estudar sobre comportamento humano, sobre mudança de comportamento, sobre ação, sobre motivação, né? E tanto que foi daí que foram vindo os meus estudos relacionados a coaching, tá? E o coaching em si, ele ajuda a gente a colocar o outro em ação e fazer o outro ver que não faz sentido nenhum ele vir aqui, querer me pagar por um serviço e não colocar em ação. Mas também não adianta eu falar pra ele, ó, é isso e achar que tá resolvido. Pelo menos eu, Carol, acredito que eu tenho responsabilidade com essas mudanças, né? Se eles estão me procurando, eu preciso ajudar da melhor forma, tá bem? E como conseguir que as crianças comam alimentos integrais? Nossa, Ju, eu não tenho muito problema com alimento integral não, viu? Para as crianças comerem, vou ser sincera pra você que esse é um dos pontos que menos tenho problema, mas uma das formas que a gente faz com crianças que não têm esse costume, do mesmo jeito que a gente faz com adultos, né? A gente pode fazer uma transição, certo? Por exemplo, eu vou sair do arroz branco direto para o arroz integral? Às vezes não, às vezes eu vou para um arroz parborizado, às vezes eu vou metade branco, metade integral, né? Eu vou fazendo algumas tentativas ali de meio-meio. Vou fazer um bolo, metade farinha branca, metade farinha integral. E aí eu vou passando pouco a pouco para esses alimentos mais integrais. Enquanto nutricionistas também a gente consegue utilizar outros artifícios. Não tá querendo comer, não adianta. Ele quer arroz branco, não come arroz integral. Não é ali que eu tô conseguindo incluir essas fibras. Vamos fazer algumas receitinhas com aveia, então. E daí que vem a possibilidade de, enquanto eu, que sou nutricionista, tenho conhecimento sobre os alimentos, como elaborar todas essas combinações, de entender que, beleza, eu não ganhei desse lado, mas tem muitas outras opções que eu posso trabalhar também, tá? É aí que vem a diferença da pessoa que talvez só compre um cardápio pela internet e da outra que fale, eu preciso de ajuda porque isso daqui não tá dando certo pra mim. Então eu preciso que você me ajude a entender porque não dá certo, faça outras proposições, tá certo? Como pão integral, salgado assado. Então, pão integral, salgado assado integral. Eu tive uma representante que ela veio me mostrar os produtos dela. Ela faz lanchinhos integrais, então hamburguinho, empadinha, tudo com farinha integral. Assim, é bem legal, aliás, a parte. É que ela é local, né? Então nem vale a pena eu falar aqui. Mas o que a gente estava conversando até? Ela falou que teve uma nutri que durante ela tinha feito os produtos e ela queria começar a vender, e aí ela contratou uma nutri para fazer a parte de o valor nutricional das preparações, né, deixar tudo bonitinho para ela. E aí a nutri fez algumas proposições de mudanças e elas foram incluindo alguns ingredientes ali para aumentar, enriquecer mais ali o valor daqueles alimentos. E ela falou que muitas vezes, em algumas tentativas, ficava ruim. A criança não se interessava, ficava com valor nutricional muito maior, mas não era, assim, não tinha uma palatabilidade boa. Então, será que a gente está usando as receitas da melhor maneira? Eu lembro, e é uma coisa que eu me arrependo de não ter aproveitado com maior intensidade, e isso pode ter acontecido com vocês. Quer ver? Coloca pra mim. Como foi pra você aula de técnica dietética durante a faculdade? Você aproveitou bem os conceitos da aula? Ou você ia pra essa aula pensando assim, ai meu Deus, cozinhar de novo, sabe?
E eu acho que eu não era na época ainda tão madura, mas eu gostava tanto, mas tanto da professora, que era professora de técnica e dietética, a Marta, uma querida, aliás, foi minha orientadora durante a época da faculdade e tudo mais. E eu gostava tanto que, de alguma maneira, eu ainda aproveitei muito mais do que as minhas colegas. Mas hoje, fazendo mais madura, eu percebo que eu poderia ter aproveitado muito mais para entender como, às vezes, um pouquinho mais de algo numa preparação ou um pouquinho menos muda muito o sabor, né? Então, será que essas preparações, elas estão gostosas? Elas estão bem apresentáveis, né? Será que eu tô mudando do branco aqui, do total refinado para um integralzão? Não acontece nesse passar de pontos, a não ser que a gente já começou assim com as crianças. Portanto, eu acredito que a gente precisa voltar um pouquinho lá em técnica dietética, sabe? Para retomar esses conceitos do que é que deixa, às vezes, a massa mais pesada, do que deixa ela sem ficar aerada, como é que a gente traz esses elementos para melhorar a receita. Porque tem que ser gostoso, gente. Não tem que só me dar mais fibras, mais vitaminas e minerais porque é integral, sabe? Tem que ser gostoso. Essa é a real. E a indústria usa muito bem disso, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, aqui vou citar a parte de crocância, né? Como a indústria usa nos salgadinhos, nas batatinhas fritas e tudo mais, a crocância que as crianças amam. E aí a gente fica sem às vezes ter o que fazer. E beleza, começa a apresentar os chips para as mães fazerem, mas aí as mães não chegam naquela crocância. Por quê? Porque a gente não consegue acertar, às vezes, a parte de qual que é a laminação que tem que ficar os chips, quanto tempo de cada lado, qual é a temperatura que tem que chegar. Lembra que a gente tinha que ficar vendo temperatura em técnica dietética comparada com tempo, isso e aquilo? Então, tudo isso melhora a aceitabilidade, a palatabilidade. E a indústria usa isso a rodo, sabe? A gente precisa, de alguma maneira, também se valer desses conhecimentos que existe de técnica dietética. Ok? Deixa eu ver aqui. Com certeza, precisa ser bom e as crianças têm que comer. E aí, é claro que se é gostoso, se realmente está gostoso essas preparações, não é uma questão de sabor, é de costume, a gente pode fazer atividades com essas crianças para que elas preparem esse alimento e aí elas se envolvam um dia num laboratório, numa aula de culinária com você em preparar e elas sintam esse sabor. O mesmo a gente pode sugerir no consultório, né? Tem uma aluna do coaching, foi muito engraçada, uma aluna da turma 4. E ela falando, a gente estava conversando dentro do grupo e uma das meninas contou de uma atividade culinária que ela fez. Aí essa Nutri pegou a Andrea, né? Falou assim, ai gente, não dá pra eu fazer atividade culinária no meu consultório porque eu uso o espaço de uma pediatra e não tem cozinha lá. E a gente, tá, mas a gente também não tem cozinha. E dá pra usar? Ela falou, não, mas e se sujar? E se eu estrago o consultório dela e não tem equipamento? E foi colocando vários e se não tem, e se não der, não dá, sabe assim, vários empecilhos. E a gente mostrou algumas formas que poderiam ser mais fáceis dentro de um consultório que não tem cozinha, que tem algumas limitações, mas que ainda dá pra gente fazer, né? E aí ela começou a fazer com as crianças. E depois de algum tempo ela disse, olha, eu nunca imaginei que eu estava colocando tantos impeditivos na minha cabeça. E como colocar a criança para fazer em contato com aquele alimento, né, me abriu possibilidades de aceitação. Porque às vezes na hora que chegava na casa ela não aceitava. E aí porque ela fez aqui comigo e fez em casa de novo depois com a mãe, aceitou muito melhor. Isso é participação, entende? Então, pode ser também uma estratégia para você seguir. Nessa escola, por exemplo, eu não faço na cozinha, compro pãozinho feito na padaria e salgados assados são artesanais. Aí também pode ver sobre o fornecedor, sabe? Às vezes, mudança de fornecedor ou pedir para o fornecedor fazer uma análise ali dos produtos dele pode ser um caminho. Quando no setor público, isso é bem comum. Quando a gente vai fazer a compra de novos produtos, ter os testes de aceitabilidade com as crianças. Então, você pode fazer esses testes e avaliar. Será que não tem outros fornecedores tão bons quanto, que entregam uma qualidade boa ali na preparação do alimento, que talvez tenha uma aceitabilidade maior com essas crianças, tá certo? Será? E outra coisa sobre pãozinho, isso vale pra gente pensar tanto na recomendação de consultório quanto escolas, se o recheio não tá muito seco, né? As crianças, elas tendem a não querer muito se o recheio tá muito sequinho. Geralmente elas gostam de coisinhas mais molhadinhas, mais molinhas, certo?
Vamos lá. Outra pergunta aqui. Entendi. Eu faço com a equipe o treinamento no início do ano e todo início do ano eu faço a oficina com a equipe também. Só a questão das crianças que é um atraso, mas muito obrigada por sua colaboração. De nada, Vanessa. Depois você me conta se deixar um pouquinho pra frente aí algumas coisas da cozinha para poder interagir com as crianças não vai te fazer aumentar a aceitação deles do cardápio, tá certo? Da minha experiência vai fazer sim, aí você me diga. A Nath falou assim: tive um projeto numa escola de cozinha experimental, era maravilhoso. Eu testava todas as receitas e na cozinha elas me ajudavam em todos os processos. Antes de experimentar, cantávamos uma música. E sim, gente, a gente poder participar é maravilhoso, principalmente as crianças, que elas são o tempo inteiro afastadas da cozinha. Ai, não vem aqui, não toca aqui é perigoso, aqui tem faca, aqui tem fogo, né? E aí, quando elas têm a oportunidade de fazer, elas querem fazer. Portanto, se vocês trazerem essa possibilidade, e essa possibilidade às vezes não é entrar com aquele monte de criança dentro da cozinha da escola, nem é você ter uma cozinha dentro do seu consultório, mas é você ter, de alguma maneira, alguma preparação que você possa fazer ali, sabe? Tem maquininha de muffin hoje, que dá pra fazer os muffins dentro, você leva a maquininha e faz 4, assim, que é fácil. Dá pra fazer sucos, dá pra fazer um tanto de coisa que você precisa de um equipamento, muitas vezes, não precisa de forno, de fogão, apesar de ter também. Aí você consegue ter os fogãozinhos elétricos que você liga na tomada, tem uma boca. Então, gente, dá pra fazer, mas é sempre, eu me pergunto, né? Isso até é uma das técnicas que a gente usa no coaching, de como seria se fosse fácil? Sabe quando a gente fica se perguntando, ah, não, mas não dá pra fazer, assim não dá. Tá, mas e se fosse fácil, como seria? E aí as ideias vêm, porque a gente para com essa repetição do cérebro de não dá, não é possível, não consigo. As crianças não comem, mas e se fosse fácil, como seria? Ah, se fosse fácil eu testaria outros pãezinhos. Se fosse fácil, talvez eu deixaria ele um pouquinho mais molhado do que ele é, né? Se fosse fácil, eu levaria as crianças pra fazer junto, elas iriam amar. E a gente vai tendo novas ideias, tá certo? Deixa eu ver se teve alguma outra dúvida aqui. Aqui da caixinha de perguntas acabou. Alguém tem mais alguma? E aí, gente, é muito legal quando a gente vai saindo um pouquinho assim do papel que foi o que a gente... Como eu vou dizer? Sabe, você aprendeu uma forma de atender. Você aprendeu uma forma de ser a nutricionista de escola. Quando você fez os estágios. E aquela é uma forma, não é a única forma, entende? Que a gente pode abrir um pouco mais a cabeça e buscar o que outros locais, que outras pessoas estão fazendo e que tem resultado e que dá sucesso. Então, se eu estou conduzindo de uma maneira e essa maneira não está dando resultado, como será que poderia ser diferente? O que será que eu ainda não aprendi sobre isso? Foi assim que eu fui descobrindo as coisas. Então, beleza, eu ia fazer atividade com as crianças, elas não interagiram, mas pera lá, a criançada interage com as professoras, tem alguma coisa de errado aqui comigo, preciso entender o que é isso. Vamos estudar, então, teoria da aprendizagem, vamos estudar o brincar, vamos estudar como as crianças se conectam, como elas interagem, né? A Camila tá até aí, eu lembro dela me contar, ela tá trabalhando numa escolinha com a parte de educação infantil e que ela tinha anos atrás, não sei se anos ou um ano, feito uma atividade ali para o ensino fundamental e depois, voltando nessa escolinha de educação infantil, fez uma atividade com esse mesmo fundamental, mas ela tinha passado pelo nosso curso, no programa Brincar de Comer. E ela falou, Carol, a outra foi legal, mas foi incrível como essa foi muito melhor. Por quê? A gente tem que ir buscando novas formas de fazer, né? Ah, não tá tendo aceitação do cardápio, eu vou ficar batendo ali no cardápio? Não é esse, não vai mudar, é assim que tem que ser. Não, gente, a cozinheira, você precisa fazer, diretora, você precisa lidar com a cozinheira. Será que esse é o caminho? Será que se eu não envolvo o pessoal da educação alimentar e nutricional funciona? Ah, não, ó, tô falando com a mãe que ela precisa levar a criança pra mesa, que precisa ter rotina, que precisa dar exemplo. E cada vez que volta, a criança comendo menos, comendo menos, comendo menos. Mãe, o que é possível pra você? Vamos entender aqui, então, né? Talvez o que eu esteja propondo não é bem assim. Me diga, como é que você pode fazer? Porque tem que dar certo pra tua casa. Não importa como eu quero, entende? E aí a gente vai trazendo, ó, beleza, você tá me dizendo que é isso que você vai fazer, mas a gente tem um cenário que eu preciso te dizer tecnicamente, que é esse. Tem certeza que é assim que você quer conduzir? Que realmente você precisa comprar esse tanto de ultraprocessado para as crianças?
né? Porque esse cenário de comprar vários ultraprocessados leva a essa situação, uma obesidade aí precoce, né? A uma criança com colesterol alto. Então, você tem certeza que você quer continuar investindo nisso? Porque o que você quer mesmo? São os ultraprocessados ou é a praticidade que você quer? Porque você não tem tempo de ir pra cozinha. Opa, é a praticidade? Vamos buscar quem que na região faz isso pra você, né? Tem outras formas da gente lidar. Gente, a Camila falando que foi completamente diferente. A sensação é outra quando a gente tem o conhecimento de como trabalhar com cada faixa etária. Isso mesmo, né, Kai? E a gente não estuda isso na faculdade, a gente não sabe como lida com cada faixa etária. Então eu busco sempre estudar sobre isso e também passar isso dentro dos cursos, tá certo? Ó, tá dando aqui pra mim que a live vai encerrar, então muito obrigada pela sua participação e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!